Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula 3, tipos de narradores. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos tipos de narradores dos textos, né? Bem simples, mas é importante a gente não esquecer quando a gente está lendo um texto e vocês estão lendo livros, inclusive né, no nosso paradidático, é muito importante saber o tipo de narrador que esse texto traz. Nós temos dois tipos, o narrador que vocês vão estudar agora, tá? O narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é quando o narrador conta a história e participa dessa história ao mesmo tempo, tá? Então ele conta e participa da história, ou seja, ele é um personagem também. Por isso, narrador personagem. Como é que você percebe isso? Veja nesse exemplo. No dia seguinte da minha chegada à fazenda, levantei cedo. Então ele usa a primeira pessoa para o texto dele. No dia seguinte da minha chegada, veja que é uma fala de narrador, né? Eu tirei aqui do livro Pantanautilus, então é uma fala de narrador e ele coloca, né, em primeira pessoa essa fala. Daí você perceber que o tipo de narrador é narrador personagem, porque ele está lá dentro da história. Já o narrador observador é aquele narrador que ele observa os acontecimentos da história e somente conta. Então ele observa e conta e sem participar da história. Ele não participa dela. Olha como fica o mesmo exemplo, eu adaptei para o narrador observador. No dia seguinte da sua chegada à fazenda, ela levantou cedo. Então ele fala da sua chegada, da chegada dela. Logo seguinte ele diz, ela levantou. Vejam que no personagem ele disse, levantei, eu levantei. Né? Então eu sou personagem. Quando ele diz, ela levantou, ele está contando o que ela fez. Não necessariamente ele está na história. Então, daí eu dizer que ele é um narrador observador. Então, narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Narrador observador é aquele que apenas conta a história, ok? Durante a leitura do conto Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul, que eu pedi no vídeo 2, vocês devem ter percebido que foram usadas algumas palavras no diminutivo dentro daquele texto. O título, na verdade, já traz ali um diminutivo, que é a palavra chapeuzinho, que foi originada de outra palavra. Que palavra que vocês acham que veio, a palavra chapeuzinho, meio óbvio, Então, veio da palavra chapéu. Nós sabemos que chapeuzinho, então, veio de uma outra palavra que a gente diz, Então, ela foi derivada da palavra chapéu. Podemos, então, como eu falei agora, dizer que chapéu é um substantivo, e ele é um substantivo primitivo. Primitivo quer dizer que ele nasceu primeiro, ele surgiu primeiro. Então vem lá o chapéu, e da palavra chapéu eu vou fazendo várias outras palavras. E aí essas palavras que eu formar a partir de chapéu, eu chamo de substantivo derivado. Ela derivou, ela veio do primitivo. No caso, chapeuzinho é uma palavra derivada, é um substantivo derivado da palavra chapéu, ok? Estou aproveitando para também a gente falar um pouquinho da gramática, um pouquinho da ortografia dentro desse conteúdo mais curtinho que nós temos. Trouxe também para vocês, justamente falar desse diminutivo, não é? Vocês perceberam como que é a grafia do diminutivo de chapeuzinho? Pois é com a letra Z, chapeuzinho, e não tem acento, E aí, olha aqui, eu repeti essa palavra aqui, chapeuzinho, chapeuzinho, chapéu tem acento, chapeuzinho não. E aí eu trouxe algumas dicas bem simples, porque tem várias para o uso do diminutivo com inho, com inha, e com Z e com Z e com S. Existem várias. Eu trouxe duas que são as mais comuns de usar, para que você não esqueça. Então, se a palavra primitiva contiver S, ou seja, a primitiva é aquela que surgiu primeiro,
O diminutivo também será com S. Então, casa tem S, diminutivo com S. Casa, casinha. Blusa, blusinha. Mesa, mesinha. E assim por diante. Asa, asinha, tudo com S, né? Já se a palavra primitiva não tiver o S, aí o diminutivo é com Z. Ó, pé não tem S, então é pezinho. Mão não tem S, mãozinha. Pá não tem S, pazinha. João, Joãozinho. Pão, pãozinho. Pastel, pastelzinho. Aqui. E café, cafezinho. Então, eu trouxe essas duas regrinhas básicas porque assim a sua possibilidade de erro é bem pequena, né? Se você lembrar disso, você vai ver que você consegue trabalhar o diminutivo sem errar em qualquer texto, em qualquer resposta que você der de texto, ok? Mais à frente nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essas dicas de ortografia. Bom, hoje a nossa aula é mais curtinha, porque vocês já tiveram aí bastante coisa para fazer durante esses últimos dias. Então eu peço que vocês façam os exercícios dando continuidade a esse assunto de hoje, ao texto que vocês leram da menina de Chapeuzinho Azul. Então vocês vão responder às páginas 68, 69 e a 70 só até o exercício 4, tá? Só até o exercício 4, porque o exercício 5 e 6 ele tem mais a ver com a redação nesse momento e a professora provavelmente pedirá alguma coisa já parecida para que você possa trabalhar os tipos de narradores, ok? Se não trabalhar, a Pro então trabalha com certeza a hora que nós voltarmos, porque aí é bastante escrita e aí fica inviável vocês mandarem muita coisa pelo arquivo, né, nesse momento, tá bom, turma? Mas aproveitem então para finalizar o Pantanautilus, quem ainda não finalizou, lembrem de fazer resuminho, mapa conceitual ou esqueminhas, né, com as informações mais importantes, também para ficar isso bem claro na cabeça de vocês. Ok? E sem contar que tem que também preencher a ficha de leitura. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula virtual. Beijos!